Esse vídeo tem como objetivo falar um pouquinho sobre a apresentação de crianças na nossa igreja. É um pequeno curso para aqueles que desejam apresentar seus filhos na nossa igreja e às vezes não têm tempo devido ao trabalho, devido a outras coisas, de ter uma conversa mais comprida comigo. Então, o meu objetivo é poder passar essas informações para você. A primeira coisa que vamos tratar, dentre várias outras coisas, é porque não batizamos crianças. Há um motivo pelo qual nós não batizamos crianças, mas sim apresentamos elas a Deus. E por que nós não batizamos crianças? Primeiro, nós vamos ver na Bíblia, em Atos 2, versículo 38, a seguinte expressão, e na verdade ordem, da parte do apóstolo Pedro, que diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro motivo pelo qual nós não batizamos crianças é porque a Bíblia diz que o batismo é para perdão dos pecados. Em Atos também, quando o apóstolo Paulo relata a sua conversão e relata como isso tudo aconteceu, fala que Ananias, o homem que pregou o evangelho para ele, disse: por que te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, falando do Senhor Jesus, né? Então, o batismo ele está vinculado a pecados. Mas, para que você possa ser batizado para perdão dos pecados, tem também um outro porém. Nesse mesmo versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Então, nós não batizamos crianças porque nessa idade, principalmente bebês, eles não têm como se arrepender dos seus pecados, E, além disso, vai se arrepender do quê? Ainda não fez nada, Não tem noção das coisas. Além disso, também no livro de Atos dos Apóstolos, um homem fez uma pergunta para Felipe, o evangelista, e Felipe lhe respondeu baseado em que pergunta? A pergunta era: olha, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Em Atos 8, versículo 36, lemos o seguinte: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Versículo 37, e disse Felipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mais um motivo pelo qual nós não batizamos crianças. Porque, sendo perguntado, um homem que estava ouvindo o Evangelho e creu no Evangelho e entendeu o que Felipe estava falando com ele e sentiu vontade de ser batizado, falou: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E a resposta de Felipe foi a seguinte: é lícito que você seja batizado, quer dizer, é permitido que você seja batizado se você crê de todo o teu coração. Então, mais um motivo pelo qual nós, a Igreja de Deus no Brasil, não batizamos crianças, pelo fato de crianças, nenês, não têm ainda a capacidade para crer no Evangelho e compreender o que envolve o Evangelho, porque o eunuco etíope, que fez essa pergunta, em Atos 8, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Então, mais um motivo. E, finalmente, nós fazemos exatamente aquilo que os judeus faziam na época de Jesus. Em Lucas capítulo 2,
nós vamos ver exatamente o que acontece nos versículos 22 e 23. Diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, nós apresentamos ao Senhor. Nós não batizamos. Agora, isto tem algumas implicações, porque ao apresentar uma criança, você, na verdade, está assumindo certas responsabilidades como pai, como mãe. Por quê? Porque existe uma responsabilidade de educar o seu filho quando você apresenta ele a Deus. Tá? Não é só a educação secular que a gente já meio que leva em consideração quando a criança nasce, a gente já começa a pensar em abrir um caminho para que ele possa, quem sabe, estudar numa universidade. Então, já desde o prézinho, depois, a educação básica, tudo aquilo ali, a gente vai se esforçando dentro da nossa capacidade, e às vezes até dentro da capacidade da criança, de dar a melhor educação possível. Dentro de casa, assim, baseado na premissa, no equilíbrio de amor e também de educação moral, educação social, a gente faz o nosso melhor para que o nosso filho tenha educação. Agora, a Bíblia, ela fala algumas coisas a esse respeito, e uma passagem muito conhecida se encontra em Provérbios, no capítulo 22, o versículo é o 6, só um momentinho aqui, Provérbios 22, 6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o que o escritor aqui está querendo dizer? Não é só aquela educação formal, aprender a ler, escrever, levar para a escola, mas sim é uma educação moral, religiosa, uma educação espiritual, sobre as coisas espirituais, porque uma vez que uma pessoa tem plena consciência daquilo que é a realidade espiritual, das coisas que agradam e desagradam a Deus, essa pessoa tem a tendência de, mesmo quando velho, quando já pode tomar suas decisões, de caminhar nos caminhos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E a Bíblia, ela é clara nesse sentido. Então, quando você vem para a Igreja de Deus no Brasil apresentar o seu filho, não é só uma bênção ali naquele momento que a gente concede, não é só, quem sabe, deixar mais alguém responsável para ajudar na educação dessa criança, que muitas pessoas, quem sabe, até chamam de padrinho, madrinho, e assim vai. Mas, principalmente, se está assumindo diante de Deus, e espero eu que com o estudo que eu vou estar dando para você neste momento, você possa entender que vem juntamente com isso uma responsabilidade de educação espiritual, E esse tipo de coisa não deve ser transferido para a igreja, não deve ser transferido para os avós, não deve ser transferido para amigos. A educação espiritual, ou para a vida espiritual, é uma coisa que a Bíblia ensina, deve ser nossa. Nós como pai devemos fazer isso. E é interessante que em Deuteronômio 6, se encontra escrito o seguinte, no versículo 4 ao versículo 9. Então, Deuteronômio 6, 4 a 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, aqui, Deus fala para o seu povo, Israel, diz o seguinte: você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a educação que você vai agora passar para o seu filho, né? Você vai intimar isso a seus filhos, você vai passar para os seus filhos, você vai falar delas quando você está sentado em casa, quando você está andando pelo caminho, quando você vai se deitar, quando você vai se levantar. Em outras palavras, a consequência do teu amor para com Deus vai se manifestar em todas as instâncias do seu relacionamento para com o seu filho, tá? Então, às vezes, o amor ao futebol está bem evidente quando um pai vai fazer certas coisas com seu filho. Às vezes, o amor a certas situações está bem evidente quando você vai socializar, quando você vai se encontrar com a família e tudo isso. Mas a Bíblia fala que o que deve estar em evidência na sua educação, quando você educa o seu filho para as realidades espirituais, é o seu amor para com Deus. E quando você ama a Deus, isso vai ser notório para o seu filho. Ele vai saber do que você ama. Assim como você sabe o que seus pais amam, o que os seus amigos mais íntimos amam, o que o seu cônjuge ama, assim também o seu filho rapidamente vai aprender e se perceber de que Deus é importante para você na sua vida. Então, na verdade, a gente vê que a Bíblia ela coloca essa responsabilidade. Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Você deve, de alguma forma, por causa do seu amor para com Deus, inculcar isso, tá? Intimar isso, colocar de uma forma muito clara no seu dia a dia a importância que Deus tem na sua vida. Por quê? Porque você está preparando ele para o momento em que ele vai tomar sua decisão. Chega um momento, né, que o jovem, ou às vezes até a criança já, ela tem noção da vida o suficiente para se decidir. Decidir o quê? Decidir servir a Deus, ser uma criança que serve a Deus, ser um jovem que serve a Deus, tá? Então, isso é fruto do amor para com Deus. Então, quando se apresenta uma criança, não é só uma questão de, olha, eu quero abençoar esta criança, eu quero que de alguma forma a mão de Deus esteja sobre ela para livrar, para guardar, para que cresça, né, com a bênção de Deus, ou com a presença de Deus, ou que seja religiosa, mas sim, você ao mesmo tempo está assumindo uma responsabilidade de transmitir algo de Deus para essa criança. E para isso é importante que você tenha isso em você. Por quê? Porque aquela criança, né, eu sou pai, eu fico preocupado com aquilo que eu passo para os meus filhos, a herança que eles vão ter, herança moral, herança também financeira, material. Eu tenho essa preocupação. Mas tem poucas pessoas que também têm a preocupação da herança espiritual, passar algo de Deus para os seus filhos. E a verdade é que a gente não nota, nasce aquele serzinho que a gente tanto ama, a gente, olha, está disposto a fazer qualquer coisa por aquela criatura, né, tão pequenininha, tão inocente, tão amada, tão beijável, tão apertável, e a gente está disposto a qualquer coisa, mas se esquece que, na verdade, assim como quando chegou uma certa idade, você tomou as rédeas da sua vida, mesmo amando seu pai, mesmo amando sua mãe, e você começou a trilhar o seu próprio caminho, baseado naquilo que você sabia ser melhor para você naquele momento, ou até ser melhor para você para o resto da vida. E quando eu estou falando aqui para você, quero que você se lembre que há uma necessidade de salvação da alma dessa criança. E boa parte dessa responsabilidade está sobre os seus ombros, não só sobre o ombro de um líder religioso, mas sim
principalmente, segundo a Bíblia, sobre você. Porque quem tem que pegar e passar aquilo que você recebeu de Deus para o seu filho, segundo a Bíblia, não é um sacerdote, não é um pastor, não é um padre, não é um líder religioso, mas sim é você mesmo que tem que fazer isso. E há uma necessidade, a Bíblia fala que há uma necessidade de salvação. Esta criança, ela está sendo preparada para escolher ou o céu ou o inferno. E é interessante que tem certas coisas muito importantes ou muito marcantes na vida das pessoas que dependem da sua cultura. Por exemplo, você nasceu aqui no Brasil, a tua tendência de, quando você está torcendo por um time de futebol, que seja do Brasil. Que você coma com muito gosto e muita alegria arroz com feijão, porque são coisas que são ensinadas. E amar a Deus deve ser ensinado para o seu filho. Por quê? Porque vai chegar um dia em que a estrutura psicológica dele, a visão de mundo dele vai ter que abarcar a realidade espiritual. Ele vai ter que ter um discernimento. Por quê? Porque há a necessidade de salvação da alma dele. Em 1 João 5,13, a gente lê que é possível ter certeza de salvação. Certeza de salvação. Em 1 João 5,13, lemos a seguinte coisa: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, a grande pergunta é: você tem certeza da vida eterna? Você crê nisso? Porque é algo que você vai ter que, com a construção do passar do tempo, construir isso na vida do seu filho. É extremamente importante. A Bíblia fala aqui em Deuteronômio 6,4, que eu li para vocês: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então a gente tem que passar isso para os filhos. Por que também? Porque há uma necessidade de salvação da alma. A Bíblia, ela é a opinião de Deus e ela é uma revelação da parte de Deus para nós, seres humanos. E nós precisamos entender que há necessidade de salvação das nossas almas. Em São João 17, versículo 3, lemos o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Você vai ter que passar isso para o seu filho, cedo ou tarde. E você precisa experimentar isso também na sua vida. Você tem vida eterna, né? Você conhece o único Deus verdadeiro e você crê de coração em Jesus Cristo. É muito importante. E a Bíblia fala um outro motivo, também uma outra razão, uma outra coisa que fala da necessidade da nossa salvação, salvação eterna, céu ou inferno. E é muito assim drástico isso. Como pastor, eu às vezes não sei nem como passar isso para as pessoas, porque é uma questão de céu ou inferno. É para isso que serve a vida aqui. Você prepara seu filho para ser um bom cidadão, para ter educação, para ter sucesso financeiro. E em relação à alma dele, que você está ou tem preparado ele? A Bíblia fala em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Novamente vou repetir esta passagem muito importante da Bíblia, Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando se fala de pecado, eu quero que você saiba, tá? Então você vai apresentar o seu filho, mas você tem que ter uma noção das consequências de certas coisas na vida espiritual, para que você possa passar isso para o seu filho. Então, tem duas maneiras pelas quais nós podemos ser, ou pelas quais nós somos, na verdade, pecadores. Primeiro, de nascimento, por natureza. Salmo 51, versículo 5 diz:
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vou repetir. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Já nasci como pecador. É interessante você notar, se você ainda não chegou nessa fase da vida do seu filho, você vai chegar, em que sem você ter dado exemplo, espero eu, né, o que é mentir, do que é tentar enganar, tentar, como dizem por aqui no Brasil, né, dar um migué na pessoa, o seu filho, às vezes com 1 ano e pouco, mal sabe falar, já vai estar tentando te enganar, vai estar tentando mentir para você, vai tentar te manipular, e isso não precisa ser ensinado. Então, por natureza, o ser humano é pecador. E segundo tipo, né, digamos assim, de maneiras pelo qual a gente é pecador, é por escolha. Né? Por isso que Deus deu seus 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, na Bíblia, ordens como, por exemplo, não tenha nada diante de mim, o mais importante do que eu, como não devemos ter ídolos ou imagens na nossa casa, não devemos cometer adultério ou imoralidade sexual, né, que é sexo imoral, ou não mentir, tantas outras coisas que Deus, na sua lei, deixa para nós, mas, querendo ou não, todo ser humano falha nessa área, por isso precisa de um Salvador. Por isso que a questão é céu ou inferno. Então, quando a gente tem a criancinha pequenininha, está ali para apresentar ela para Deus, tudo isso está envolvido, tá? E o pecado tem consequências. Romanos 6:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte, ou a paga do pecado é a morte. Quer dizer, você recebe como consequência do pecado um pagamento. Você recebe como consequência do pecado a morte. E a Bíblia fala, todos pecaram. E a gente vê, né, pode até viver bastante tempo, mas todos nós, cedo ou tarde, morremos. E tem consequências. O pecado tem consequências. Primeiro é a separação de Deus. Agora, isso muitas vezes se manifesta com um desejo de se enxafuzar mais ainda no pecado, cada vez mais, ou às vezes um vazio, uma tristeza, uma falta de paz, uma solidão, tantas maneiras pelas quais o pecado ou a consequência do pecado se mostra aí. O outro é a separação do próprio Deus, tá? E por toda a eternidade. Então, não só agora aqui na terra, mas por toda a eternidade. E a gente chama isso, né, a consequência disso é estar no inferno. E a Bíblia fala, não tem esse negócio de purgatório. Me desculpe se você crê no purgatório, ao contrário, a Bíblia fala em São João, em Lucas 16, versículo 26, vou estar lendo aqui para você, que há uma separação, há um grande abismo, tá, entre as pessoas que estão, por assim dizer, no céu e as pessoas que estão no inferno, e não tem como passar de um lado para o outro. Lucas 16, versículo 26 diz assim, e além disto está posto um grande abismo entre vós, aliás, nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, a vida é um só lance, é uma oportunidade. Você que já tem uma certa idade, você nota que perdeu uma oportunidade, você dificilmente tem como recuperar ela. E a Bíblia nos mostra que a gente só tem uma vida e que a gente vai prestar contas diante de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, você só vive uma vez e depois vem o juízo de Deus. Por isso temos que preparar o nosso filho, a nossa filha que nós tanto amamos, para a eternidade. Porque
é uma chance, não tem esse negócio de reencarnar 2, 3 vezes, depois da morte tem o purgatório. Não, é aqui que nós temos que decidir já o nosso destino eterno. E nós vamos viver as consequências dessas nossas escolhas. Então, você precisa preparar essa criaturinha para poder escolher a coisa certa quando crescer, tá? Muito importante. Agora, há uma providência da parte de Deus em relação a toda essa questão de céu e inferno, a vida como ela é. E eu gostaria, por causa disso, quero, na verdade, ler para você Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e ele pagou preço pelos nossos pecados. E 1 João 1,7, deixa eu achar aqui rapidinho, fala o seguinte, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos que saber que em Jesus há essa purificação do pecado, essa providência de Deus para a vida espiritual de seu Filho. É a morte de Jesus Cristo. E você tem que ter isso claro, você tem que poder passar isso para o seu filho. E é interessante, né? A gente que é filho, a gente tem uma noção da vida. Mas quando a gente se transforma num pai, numa mãe, a noção muda completamente de forma. E a Bíblia fala que quando nós cremos em Jesus, quando nós somos de Jesus, né, as coisas têm uma mudança. Jesus morreu por nós, mas olha só quando a gente crê em Jesus, quando a gente recebe Jesus. São João, né, Evangelho de São João 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Deus nos deu a capacidade, o poder de se tornar filho de Deus e, portanto, também é herdeiro das bênçãos do Senhor, tá? Tudo isso está meio que amalgamado com o apresentar o seu filho. Você quer a bênção de Deus, mas aí você tem a responsabilidade também de educá-lo para ser um cidadão do céu, não só um cidadão aqui da terra, não só para saber lidar muito bem com as realidades materiais aqui, mas também para saber lidar com as realidades espirituais. E o último versículo que eu quero passar agora aqui se encontra em Atos 2:38. E aí, então, isto agora trata de você que é pai, de você que é mãe, e quem sabe notou que precisa também de salvação, precisa ter algo para dar para o seu filho. Em Atos 2:38, a gente tem uma resposta que o apóstolo Pedro dá para pessoas que tinham perguntado: que a gente faz então para ser salvo? Qual é a saída? Qual é da onde que vai vir socorro para nós? Como que a gente conserta a nossa vida? Em Atos 2:38, que eu já li para vocês no começo, diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
precisamos, nós como pais, passar pelo processo de salvação também. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos ser batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e vamos receber a capacitação de Deus, vamos ter Deus habitando em nós quando somos receptáculos de uma promessa de Deus, que é o seu Espírito Santo. Eu estou à disposição, né? Tenho feito esse vídeo para que você possa receber esse ensinamento. Entre em contato, Deus te abençoe e até breve, se Deus assim permitir.